Olá, meu nome é Silveira e esse é mais um Aula para mim mesmo. Hoje eu vou tratar de um tema que eu já errei recentemente 2 vezes em 2 provas diferentes para a Defensoria, que foi a de Pernambuco e agora do Amazonas, ambas no ano de 2018. É a diferença principalmente nos prazos para tentar gravar de progressão de regime e livramento condicional. Mas antes eu vou falar o que seria a progressão de regime. Bom, inicialmente é bom você ter ideia que existem os regimes de cumprimento da pena adotados no mundo. Os mais comuns é o sistema Filadélfia, que a pessoa cumpre integralmente o seu regime de cumprimento na cela, que é o que acontece no caso daquele filme Um Sonho de Liberdade. Existe o sistema Auburn, que é o Silent System, que os dois que estão condenados não podem falar, as pessoas condenadas não podem falar umas com as outras. E o sistema inglês, que inclusive é adotado no Brasil, que trata primeiro do isolamento do condenado, depois ele tem trabalho com os outros e finalmente termina de cumprir a pena dele em liberdade. Bom, os regimes de cumprimento da pena no Brasil são 2 tipos, que é para reclusão e para detenção. Na reclusão temos o regime fechado, o semiaberto e o aberto. E na detenção temos o semiaberto e o aberto. Agora eu vou chegar no ponto que me fez fazer esse vídeo, a minha dúvida. A progressão. A progressão de regime é quando a pessoa passa do regime fechado para o semiaberto, por exemplo. E ela se dá como? Bom, se dá com o cumprimento de 1/6 da pena, se ele for primário, e 2/5 se for condenado por crime hediondo, e 3/5 se for reincidente na condenação por crime hediondo. Um dos pontos importantes da progressão de regime é que não é possível, de acordo com as jurisprudências dos tribunais superiores, a progressão per salto, ou seja, a pessoa saltar do regime fechado para o aberto. E nesse ponto, então, agora eu vou falar do livramento condicional, que também possui infrações. O livramento condicional é diferente da progressão de regime, é uma antecipação da liberdade do réu, que ele cumpre obrigações do juiz. O entendimento é que se trata de um direito subjetivo do condenado. Alguns requisitos são necessários, que a pena tem que ser privativa de liberdade, tem que ser igual ou superior a 2 anos, e tem que haver reparação do dano, salvo se não for possível essa reparação. E as frações, que foi o que me confundiu, são menores. 1/3 da pena ele deve cumprir para ter direito ao livramento condicional se ele não for reincidente, metade da pena se for reincidente e 2/3 se for crime hediondo. Bom, e além disso, existem outros requisitos subjetivos, que é o bom comportamento, o bom desempenho no trabalho, tiver capacidade de subsistência própria no trabalho, e se for um crime de violência contra a pessoa, tem que existe uma constatação da avaliação do juiz se ele não vai voltar a delinquir. E essas são as considerações que eu tinha a fazer. Ou seja, o que eu quero fazer mais para gravar é os requisitos temporais da progressão de regime são um lapso de tempo menor, ou seja, apenas 1/6 da pena no bom comportamento, 2/5 hediondo primário ou 3/5 se reincidente. E no livramento condicional é 1/3 no caso de não reincidente, metade se reincidente e 2/3 hediondo. Ou seja, dar para perceber, se fizer uma conta matemática simples, que o tempo que o condenado vai ter que passar para ter direito ao livramento condicional é maior do que o da progressão de regime. Boa noite e obrigado.